Olá, gente linda do meu Brasil. Boa noite. E uma boa noite bem especial a todos os alagoanos. Vou parafrasear aqui Vinícius de Moraes, que me desculpe as feias, mas Alagoas é o estado mais lindo do país, né? Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje mais uma live dentro da programação da campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, realizada pelo canal As Marias do Brasil no YouTube, também exibido na TV União Brasília, uma TV aberta. Esse ativismo, né, dos 16 dias, essa campanha é uma campanha mundial realizada nos países onde tem a presença da ONU. Foi iniciada no Instituto de Liderança Global das Mulheres em 91 e continua sendo coordenada anualmente pelo Centro para a Liderança Global das Mulheres. É uma estratégia de mobilização em todo o mundo para o engajamento na prevenção e a eliminação da violência contra as mulheres e meninas. Começa em todos os países no dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional da Eliminação da Violência contra as Mulheres, e vai até 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Mas no Brasil, por conta do 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, começa mais cedo, e ontem nós abrimos aqui a campanha com um bate-papo com a Arísia Barros, que é uma das principais lideranças do movimento negro de Alagoas. Foi um debate muito legal. Quem não pôde assistir está no IGTV e também será publicado no canal As Marias do Brasil no YouTube. E esta noite nós vamos conversar sobre jornalismo e igualdade racial com a jornalista alagoana Blaine Oliveira. Deixa eu ver se ela já está aqui conosco. Sejam bem-vindos, Ivonete Porfírio, Richardson, Letícia. Oba! Ela já está aqui. Vou chamar a Blainer. Deixa eu ver aqui. Blaine Oliveira. Oba! Boa noite! Oi, Cléa! Boa noite. Seja muito bem-vinda às Marias do Brasil. Um prazer, uma honra. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Eu estou te ouvindo chamei baixo. Um monte de amigos, né? Chamei um monte de amigos para participar, para acompanhar e interagir com a gente nessa conversa. Yes. A Blaine, ela é uma jornalista assim, de uma trajetória de sucesso em Alagoas. Já atuou em todos os jornais de Alagoas. A Blaine já tem a presença dela, né? Formada em comunicação social, habilitação em jornalismo pela Universidade Federal de Alagoas, onde eu também cursei jornalismo. Isso. E hoje a Blaine está na comunicação, assessoria da imprensa da Federação das Indústrias do Estado de Alagoas. Blaine, você também foi presidente do Sindicato de Jornalistas? Fala um pouco sobre você. Tá. Não, primeiro, deixa eu esclarecer. Eu fui vice-presidente na gestão da companheira Fátima Almeida, né? Uma companheira militante de muito respeito também. E aí a gente participou, foi uma chapa exclusivamente feminina, né? No comando, na cabeça da administração do Sindicato de Jornalistas de Alagoas, só tinha mulheres. Então foi isso, eu fui vice-presidente. E depois, assim, as coisas foram acontecendo e eu acabei saindo um pouco da luta sindical
para me envolver mais com o trabalho, com as assessorias, com a família, né? Então, assim, eu tenho 59 anos, sou de Alagoas, nascida em Maceió, tenho 2 filhos, uma neta, uma família grande que amo profundamente, meus irmãos, meus sobrinhos, meus primos. Sou uma mulher do povo, né? Sou uma mulher tranquila e a gente segue a vida com serenidade, mas compreendendo as lutas, compreendendo o cotidiano, a vida como ela se apresenta, para o enfrentamento que exige, principalmente de nós mulheres. Pois é. Aí a Blaine, ela, na época, né, no sindicato, essa chapa aí 100% feminina, quase, né? Mas na cabeça, duas mulheres, presidente, a Fátima, a grande jornalista também, e a Blaine como vice, muito atuante. Eu lembro que eu encontrei vocês lá nos corredores do Congresso Nacional, aí lutando, né, pela categoria. Isso. Então, assim, a Blaine, ela tem, sempre que eu lembro de você, já faz um tempo que a gente não se encontra pessoalmente, mas além da competência e do talento dela, o que me lembra, assim, quando fala de Blaine, é a alegria, o sorriso, parece estar sempre de bem com a vida, né? Acho que é a natureza da gente, né? Os problemas são muitos, aparecem sempre, né? Ao longo da vida, a gente enfrenta os problemas surgem, mas a gente tem que enfrentá-los com alegria, né? É a forma de resolver sem sofrer tanto, né? Mas é assim, eu acho que o fato de estar viva, de estar com saúde, trabalhando, a gente já é feliz por isso, né? E estar com as amizades, com pessoas que nos respeitam, como você, que me traz para esse momento tão importante. E assim, é motivo realmente de alegria, de paz, para sorrir mesmo. Levar a vida com leveza. É verdade. E aqui tem pessoas aqui dizendo, tem a Gabi Melo, a Ivonete Porfírio dizendo é minha amiga. Né? A Ivonete é uma empresária aqui de Maceió, gente muito boa, minha amiga. Disse a ela, participe. Mas ela é uma pessoa de posição clara, de muito prestígio. É uma empresária aqui de Alagoas, do ramo de prestação de serviço. Pois é. Você me ouve assim? Eu estou ouvindo você muito bem. Agora, não é porque com o fone eu não estou ouvindo bem você. Aí eu tirei agora o fone, aí eu acho que fica... eu ouço melhor você sem o fone. Isso. Eu estou lhe ouvindo bem. Pode ficar tranquilo. Ok. E aqui a PH Braga diz, além de ter um filho lindo. Aí aqui Bio Lugarde dizendo que você é a melhor. Aqui, ó, tem muita gente aqui. A família faz isso, né? Mas não basta ser família. Se você não fosse a pessoa que você é, mesmo família não ia elogiar, não, viu? É verdade. Mas Blaine, a gente está aí esta semana, né, falando sobre igualdade racial, né, porque desde 2003, quando foi instituído o Dia Nacional da Consciência Negra, e depois, em 2011, né, veio outra lei que aí transforma o Dia Nacional da Consciência Negra no Dia do Zumbi e o Dia da Consciência Negra, né? Então, essa semana é uma semana de reflexão, uma semana também de luta, porque não dá para ignorar que o Brasil ainda tem um racismo, né? Uma desigualdade, seja ela racial ou de gênero, muito forte, né? Então, a gente está aí debatendo isso, as desigualdades econômicas, políticas, aí embrulhadas, entranhadas aí no grave, né, estigma aí do racismo, e atinge a população negra, né, e mesmo sendo os negros a maioria da população brasileira, e Alagoas não é diferente, segundo as pesquisas, a maioria da população alagoana é negra, né? Então, assim, ainda tem esse racismo muito grande. A gente, até para começar e entrar aí no jornalismo e na sua história, eu gostaria que você falasse um pouco da sua visão sobre essa realidade nossa.
Bom, o racismo tem vários discursos, né? Tem o discurso da militância, o pessoal do movimento negro, tem a militância de outros grupos e tem a visão pessoal de cada um, né? Eu conheço várias pessoas em cada grupo. O que é fundamental nisso tudo, nessa questão do racismo, que é histórico, é secular, né? Não é uma coisa de ontem. O que é de ontem e de hoje é a discussão sobre o racismo. É a forma como cada vez mais isso se torna claro, né? O escuro, o negro e o claro. Como a questão do negro, como os problemas que nós da raça negra enfrentamos está sendo apresentado cada vez mais desde 2003, como você bem coloca, com a criação do Dia Nacional da Consciência Negra. E, assim, é uma luta permanente, é uma luta todo dia, porque cada vez que chega a semana do 20 de novembro, aí tem aqueles que acham que isso não existe, que isso não é um problema, que todo mundo deve se respeitar, que todos são iguais. E, na prática, na verdade, no cotidiano, não é assim, né? Aí é mimimi. Não, não é mimimi. Mimimi é que se você é branco e se você é branco e rico. Aí tudo para você pode parecer mimimi. Mas para quem é vítima, quem tem a pele negra, né, quem é da pobreza, aí sabe o que é realmente discriminação racial, racismo, a questão da minha raça. E assim, porque raças são muitas. Você tem os asiáticos, né? Você tem os alemães, isso é raça. Agora eu estou falando de cor da pele. A cor da pele é o que importa, né? Para muita gente, infelizmente, é a cor da pele que diz, no primeiro olhar, se essa pessoa, o quanto ela vale, né? O quanto vale uma pessoa branca e quanto vale uma pessoa negra. E isso está estabelecido, Cléa, e quem está nos assistindo, nas camadas mais simples, mais pobres, entre uma empregada doméstica, por exemplo. A maioria, pela questão social, é negra. Mas tem domésticas brancas, né? Tem mulheres na pobreza que são brancas. E eu tenho certeza que uma pessoa de classe média alta, da elite, entre uma doméstica negra e uma branca, ela vai preferir a branca. É uma questão clara. Isso acontece a todo momento, em todos os segmentos. É quando você, por exemplo, entra numa loja e a vendedora, se for uma loja mais elitizada, com produtos mais caros, essas lojas de departamento, tipo, né, que a gente sabe, Riachuelo, CIA, Renner e tal, essas são populares, americanas, todo mundo entra e mesmo assim você sente discriminação, você sente diferenciação. Agora, se é uma loja mais cara, com produtos mais caros, importados, é quase assim... É um tapa na cara se uma mulher negra, se ela não tiver vestida com roupas caras, de tecidos caros, ela não vai entrar. Ou então, se ela entrar, ela vai ser olhada. Eu tenho certeza que a câmera vai logo focar nela. Um vendedor ou outro se aproxima para perguntar o que ela quer, mas ainda na porta, porque dali da porta ela tem que sair. Então, isso é real, isso não é invencionice, isso não é discurso de mimimi, isso é real, você sente a todo momento, principalmente para pessoas como eu, que têm consciência. Se você tem consciência da sua cor, consciência do que é o racismo, consciência política, aí você percebe. Então, o racismo é uma coisa presente e que ele vai para a discussão nesse período, né? Nessa semana do 20 de novembro, que muitos acham que é só o feriado. Mas tem que ser debatido 365 dias, né? Eu estava conversando com uma amiga esses dias, ela é do Rio, mora em Brasília, ela é violinista de reconhecimento internacional, o que você imaginar, assim, do melhor da música, seja erudito ou popular, ela já tocou com Frank Sinatra, tocou com os grandes nomes da música erudita, espala da Orquestra Sinfônica de Brasília, e ela conversando, ela disse, olha, eu já ouvi muito, é pretinha, é negrinha, mas toca bem, né? Nossa, então assim, mulher, na orquestra, mulher negra sendo espala, é uma conquista, assim, fenomenal. Então, assim, olhando, a gente pensa que, assim,
ou seja, que nunca sofreu esse tipo de coisa, né? Então, assim, o sutil, mas às vezes nem tão sutil, vem em tom de brincadeira ou ironia, mas na verdade expressa o racismo que existe na pessoa. É uma sociedade que tem o racismo e assim, precisa refletir sobre isso. Ontem eu estava aqui falando com a Arísia Barros, né? Ela falando do racismo estrutural. É estrutural, é cultural, é social, é um monte de coisas. E É de toda aí, a natureza, né? de todas as formas, a mesma coisa do ser mulher, né? A gente vê, as pesquisas mostram que os negros Procurando ganham aqui. menos do que os brancos, as mulheres ganham menos do que os homens, ocupam a mesma função e têm nível cultural né, maior, nível educacional, capacitação maior, e Isso. ainda as mulheres ganham menos, né? Então, Com certeza. né? Agora, você na sua trajetória, você faz parte de uma minoria negra que até no jornalismo brasileiro, né, a gente Uhum. pesquisas mostram que aproximadamente na televisão menos de 4% ocupam o espaço na televisão brasileira. E Sim, quando ocupa, não vê a competência, já diz assim, ó, tá lá porque é negro, né? É como se fosse uma cota. É para a isso. É TV isso. mostrar o politicamente correto, né? Não vê a competência, né? Então, assim, é complicado. Então, menos de 4% ocupam a televisão. E a televisão racista, não, a televisão faz parte de um sistema, de uma sociedade que é racista. E Perfeito. assim, mas você, na sua trajetória, você fez aí uma trajetória bem sucedida no jornalismo, e ocupou, né, aí cargos e funções nas mídias lagoanas. Você sofreu, dentro do jornalismo, o preconceito, o racismo? Ô, Cléia, veja bem, jornalista é, por natureza, pessoas mais livres, mais abertas. Não quer dizer que todo jornalista é assim, ou que não é racista. Há jornalistas racistas, como há médicos, engenheiros, advogado, professor, alquimista, qualquer pessoa, independente da sua profissão, ela pode ser racista. Mas no meio do jornalismo, a gente é mais leve, a gente entende a vida, entende a sociedade de uma forma mais leve. A gente tem menos preconceito de toda a natureza, embora que haja jornalista homofóbico, haja jornalista racista. Mas a grande maioria é de pessoas leves, de pessoas que entendem, compreendem e aceitam a diversidade, né? Então, assim, pessoalmente, entre os companheiros, na minha convivência com a minha categoria, eu nunca senti racismo, nunca fui vítima de preconceito. Até porque, se fosse, como eu sou uma cidadã politizada desde sempre, né? Quando meu pai, que era um homem racista, meu pai era racista, quando eu namorei um negro na adolescência, ele me bateu. Lá em casa, assim, ele me bateu assim, eu tenho 4 irmãos e 3 irmãs. Aí, assim, a gente fazia alguma coisa errada, tinha uma palmatória lá em casa, né? Os homens levavam 6 bolos e as mulheres levavam 4. Eu me lembro desses 4 perfeitamente, porque eu estava namorando um negro, um menino da minha idade, da rua, né, da escola e tal, e era negro. E eu me lembro do que foi que o meu pai me disse. Ele disse, você tem que limpar a família. Assim, quando eu tinha 14, 16 anos, isso não entendia, não compreendia. Eu vim compreender isso quando fui para a universidade, comecei a estudar e a entender socialmente, culturalmente, historicamente, o que é que aquilo significava, o que é que aquela fala do meu pai significava. E aí eu digo, meu Deus do céu. E ficou, tanto que eu casei com um homem branco, tive 2 filhos, um é negro e a outra é branca, bem branca. E aí depois eu conto as histórias que eu vivi por ser mãe de uma criança branca. Mas, assim, na categoria, no jornalismo, o que acontece? As pautas, às vezes, elas eram selecionadas, né?
E algumas pautas iam para o pessoal, para os homens primeiro, né? E para os homens brancos, né? Para os mais claros. E a gente vai levando, não vai, né, transformar isso numa guerra permanente, né? Mas, assim, como a gente mostrava competência, capacidade, sempre gostei muito de ler. O meu pai era um homem que lia muito e ele me ensinou isso. Eu tenho essa coisa de gostar de ler, de estudar, do meu pai, né? Então, eu conseguia fazer textos melhores, né? Mesmo sendo negra, tendo vindo do Alto do Céu, que é uma comunidade aqui da região do Farol, do Pinheiro, que todo mundo aqui de Alagoas sabe o que é que estamos enfrentando, né? Os problemas provocados pela extração de salgema, a Braskem destruiu metade da cidade, uma área importantíssima aqui em Alagoas, em Maceió. Um drama, uma coisa violenta, mas esse é um capítulo à parte. E aí, o que aconteceu? Eu sou daqui, dessa comunidade, que tem pessoas fantásticas, né? Tem uma militante negra, Socorro França, uma expressão, uma enfermeira sanitarista poderosa, maravilhosa, uma mulher admirável, e com ela eu aprendi muito sobre a cor da pele, né? E tem várias situações desse tipo. O que me garantiu espaço, que me garantiu posição no jornalismo de Alagoas, foi essa coragem pessoal, essa compreensão minha de quem eu sou, né? E também o fato de escrever bem, modestas favas, né? Uma coisa que eu estou dizendo assim, só para explicar. Que, assim, ter competência para ir para a rua, o chefe te dizer no meio da manhã, só olha, aconteceu isso, vai lá e você trazer o texto e você ser capaz de fazer uma página, encontrar um companheiro, um repórter fotográfico muito bom e você, sabe, arrebentar. Então, isso me deu cancha, me deu força, me deu capacidade para encontrar um lugar no jornalismo de Alagoas. Mas, assim, o jornalismo de Alagoas, eu não vou ser, sabe, hipócrita. Eu não acho que seja racista. O jornalismo de uma forma tão totalitária, tão intensa. Há manifestações de racismo. E como você bem colocou, a televisão, o que a televisão faz? Ela escolhe pessoas jovens, carinha bonita, branca de preferência, um cabelo liso, um cabelo, né, bonito, louro de preferência. A televisão é racista. Você tem, na história da Rede Globo, que é a maior rede de televisão do país, a Glória Maria se destacou. Mas ela se destacou tanto, mas por ser negra, né? A primeira negra. Por ser única, era a única negra. Era a única negra. No meio de tantos brancos, ela não tinha como se destacar? Claro que tinha. Então você tem, a partir dela, e de novo acontece com a Maju, né? A Maria Júlia, que vai para o Jornal Nacional, meu amor, vai apresentar o Fantástico, vai apresentar o Jornal Hoje, os maiores telejornais da Rede Globo. O Heraldo também, né? O Heraldo era a Glória Maria, e acho que é o único homem negro ainda. Não, já tem outro, mas... mas assim, é segmentado. Você vê, num grupo de, vamos dizer, 10 jornalistas da Rede Globo, você tem 2 que sejam negros, né? E eu já ouvi em Brasília, colegas mesmo da grande mídia dizer que o Heraldo só está na Globo porque é negro. Entendeu? Então, assim, é um racismo entranhado nas pessoas. Eu abro um parênteses aqui, Blaine, para aqui dar uma boa noite. Tem um grupo Mulheres do Brasil de Barueri aqui participando. A Joana Barbosa Melo, que é da Comissão de Mulheres da OAB de Brasília, que está aqui, e a Joana será a nossa convidada aí da próxima semana para falar sobre violência contra as mulheres. Joana também é uma das líderes do Comitê de Equidade do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo DF. Ela está aqui nos assistindo. Bruno Bandeira. Bruno Bandeira é meu amigo. Bruno Bandeira, eu te amo. Ele está dizendo olá, sociedade. Ele está dando um olá à sociedade. Acho que é para você, hein, sociedade aí. Eu que falo assim, boa noite, sociedade. Então, olha, Zélia, Maria José Gonçalves está falando que você é uma jornalista top, um ser humano raro, que é sua fã. Maria, muita responsabilidade. Beijo.
Aqui tem Bruno Sobral, Silson Fernando, Felipe Batista, Gabi Melo já disse que você é inspiração. Gabi é minha sobrinha linda, minha filhada, minha sobrinha, eu sou madrinha dela, eu quero que ela seja uma grande jornalista. Pois é, tem muita gente aqui conosco. Zélia, você viu? Zélia Cavalcante entrou aí. Zélia está aqui. Referência do jornalismo de Alagoas também, né? A Zélia é uma referência para mim, é uma pessoa que eu admiro, é uma amiga para toda a vida, né? Para toda a eternidade. Isso, é uma irmã, pioneira aí do telejornalismo. É verdade, puro jornalismo. Obrigada, Zélia, pela a sua participação. Agora, Blaine, a gente vai falando aí de jornalismo, igualdade racial. Você acha que a mídia, né, ou seja, os jornalistas, isso, Alagoas e Brasil, está cumprindo o seu papel na construção da igualdade social? Eu acho que o jornalismo é um braço fundamental da sociedade, né? Não tem como você ignorar o jornalismo. Hoje, com a rede, com a internet, né? As coisas ficaram mais fáceis. Acho que... E depois, assim, eu quero fazer uma crítica ao ministro do Supremo, Gilmar Mendes, quando ele acabou com a exigência do diploma para o exercício da profissão de jornalista, ele quase que destruiu a nossa categoria, né? Porque depois disso, qualquer pessoa, ela pode chegar lá e dizer, eu sou jornalista. Ela pode entrar numa redação. Só que ela não está qualificada. E a formação acadêmica é fundamental para você poder fazer um jornalismo sério, isento, profissional, responsável. Então, assim, o jornalismo cumpre muitíssimo bem o seu papel. Claro que, assim, o jornalismo, ele segue por onde segue o dono do veículo, né? O dono de um jornal. E, assim, por exemplo, no caso de Alagoas, o que a gente tem? Políticos sendo donos da mídia. Então, a mídia vai seguir aquilo que o dono quer. Mas nós, jornalistas, nós que fazemos o jornal, o telejornal, o radiojornalismo, é que no meio disso tudo a gente acha as brechas para dizer e garantir as verdades de cada um. Né? Então, o jornalismo cumpre, para mim, muito bem o seu papel. O jornalista antes de tudo, uma pessoa responsável. Ele tem ideologia, todo jornalista tem uma ideologia, ele tem posições políticas claras, ele tem. Alguns escamoteiam, querem falar na tal isenção, né? E não existe isso, porque cada vez que eu escrevo um texto, que você escreve um texto, qualquer um de nós escreve, ali vai também aquilo que nós pensamos. Aquilo que eu penso como mulher, aquilo que eu penso como mãe, o que eu quero para o meu filho, para o meu irmão, para o meu vizinho, a minha ideologia, ela vai ali também. Eu preservo absolutamente a notícia é aquela, mas assim, para dizer que, sei lá, o deputado estava com o paletó azul, aí se isso vai fazer bem a um cara que é de direita, eu digo, não, ele estava de paletó azul, mas o paletó estava manchado. É a minha ideologia ali no texto. Eu vou encontrar uma forma de botar um veneno nele. Se é um cara de direita, você pega um Bolsonaro da vida, eu boto para detonar. Não vou fingir que não. Faço tudo. E aquilo que ressalta, que tem qualidades, que eu não acredito que uma criatura como Bolsonaro, como Jair Bolsonaro, o presidente da República, tenha qualidades, a gente tem que tirar. Esqueça. Você que estiver interessado, vá pesquisar. Eu não vou lhe dizer. Então, assim, apesar disso, né, a honestidade do jornalista, ela tem garantido, sim, o jornalista isento não existe. Você tem posição. A imparcialidade total, ela não existe. Não existe, ela não existe em ninguém. O ser humano, por si só, ele tem posições, ele defende aquilo que ele acredita. Então, não tem como ser diferente. E eu coloco isso na vida, não só como jornalista, mas como amiga, como mulher, como mãe, como qualquer coisa. Eu tenho posições, entendeu? Mas a essência do jornalismo, ela é preservada sempre, ela tem que ser preservada. O fato é o fato e você não pode ignorá-lo, nem mudá-lo, nem modificá-lo, né? O fato existe e está ali. Agora, como cada um vê o fato, é que
como eu disse, é a verdade de cada um. Mas o jornalismo, para mim, cumpre bem o seu papel. A Zélia está dizendo aqui que dizer o contrário é hipocrisia, e é verdade. Eu costumo dizer que sempre nas matérias, não importa qual veículo que seja, nas entrelinhas está assim, a ideologia, a posição política, assim, do jornalista. Não tem como, porque nós fazemos parte dessa sociedade. O jornalismo ele tem que ouvir os lados, contar a história, narrar o fato, né? Mas nas entrelinhas você consegue ver qual é a ideologia do jornalismo, do jornalista. Isso né, a gente consegue. Mas essa pauta, a gente voltando aí para a igualdade racial, a temática negra, começa a entrar na imprensa, né, brasileira já desde aí, o século aí, 19, quando teve um jornal, parece Homem da Cor, né? Eu não lembro, eu sei que é 1800 e alguma coisa, eu não sou boa de data. Minha amiga, eu com quase 60 anos, eu sou uma mulher desmemoriada, entendeu? Para falar de fatos históricos, eu tenho que pegar uma caneta e fazer essas anotações e dizer a você, foi tal ano. Eu não sou boa de números, mas eu lembro que é 1800 e alguma coisa, um jornal, e aí, a partir daí, os movimentos, tem as comissões, aí na FENAGE, os sindicatos, assim, eu sempre na luta, aí acirrada, aí para colocar a temática em pauta, né? A temática em pauta né, para ser discutida, porque é discutindo que a gente avança, né? É do debate, de ideias que se avança. E não adianta dizer que não existe, existe, tem que ser conversado, né? Tem que ser conversado. Alguns falam aí que aí o dia celebra, comemora, outros são contra, diz que é dia de reflexão, é dia de luta. Mas eu particularmente, eu acredito que as datas marcos, elas são importantes porque marcam conquistas. A data marco, ao ser criada, ela já é uma conquista, né? Então, é uma forma de lembrar você da questão, né? Da temática, dos problemas. Então, eu acredito que já é um motivo, sim, de celebração, mas também de reflexão, né? Assim, de luta. E, inclusive, amanhã, às 15 horas, eu recebi, a Arísia Barros me mandou, que vai ter um manifesto com relação àquele rapaz, aquele senhor, aquele jovem senhor que foi assassinado no Carrefour, né? Aí Pois eu queria pegar daí. Eu estava só esperando você respirar para eu tomar a palavra de você para falar isso. Né? Então a palavra é sua, porque aqui você manda. Pode falar. Porque, veja bem, falar celebração, comemoração, protesto, seja lá o que for, é muito de cada um. Eu, por exemplo, acho que as dores, elas devem ser vivenciadas. Você tem que ver a dor, senti-la e deixar ela seguir. E quando ela seguir, festeje, comemore, celebre. Então, se você for assistir filmes sobre a escravidão no mundo, né? Como os negros foram tirados de suas tribos na África e trazidos de forma violenta para o Brasil, para as Américas, você chora. Se você tiver um mínimo de humanidade, você chora, imaginando como eles enfrentaram aquilo. Quantos negros se jogaram dos navios, não é? Vítimas de uma tristeza, de uma dor profunda, optando pela morte, para não serem escravizados, né? Quando os negros vieram nos porões dos navios, quando aquelas pessoas foram escravizadas para servir a brancos, né? As elites, ao poder, a quem tinha armas, a quem tinha dinheiro, isso reflete em mim. Esse passado de 500 anos, ele reflete em mim hoje, se eu for me deter a ver essa dor. Essa dor existe, ela está em mim. Ela está em meu coração. Quando eu falo aqui agora isso, eu tenho vontade de chorar. Porque eu fico imaginando o que eles passaram. Do mesmo modo que eu fico imaginando o que passa hoje. Uma pessoa como a família desse rapaz que foi assassinado no Carrefour, eu fico imaginando se eu fosse mãe dele, se eu fosse tia dele, se eu fosse irmã dele, como eu estaria.
essa violência, ela é monstruosa, ela não é humana, ela não pode ser humana. Que você é agredido violentamente sob a suspeita, né, porque alguém acha que você vai roubar. Imagine, eu sei o que é isso, como todo negro sabe, se ele prestar atenção, ele vai saber. Porque assim, eu tenho uma filha que é branca, ela é mais branca do que você. Então, assim, quando eu chegava no médico, no pediatra, né? Você leva o bebê todo mês, e todo mês era a mesma coisa. Quando eu chegava no consultório, aí as pessoas, assim, a atendente, por exemplo, na primeira vez fazia assim, cadê a mãe dela? A mãe dela sou eu. Ah, tá. Mas foi a senhora que teve? Eu ouvi isso. Eu era sempre, cadê a mãe dela? Ah, cadê a mãe dela? Ah, a mãe dela não veio. E eu sou a mãe dela. Entendeu isso? Aí as pessoas acham que isso é uma coisa simples. Ah, Blaine, que bobagem, a pessoa pode confundir. Não, ela não pode confundir. Ela confundiria se fosse branca e uma criança branca com uma mãe branca. E como eu sou uma negra com uma criança branca, eu no mínimo sequestrei essa menina, né? No mínimo isso. Então, o racismo não é brincadeira, minha gente. É uma compreensão que cada um tem que ter. Isso dói, isso é doloroso. Vai ter um protesto, estava vendo aqui, o pessoal vai fazer um protesto amanhã aqui em Alagoas. Deixa eu ver aqui. Eu estou com o computador aberto para mostrar isso. Vidas negras importam. Qualquer vida importa, né? Justiça por João Alberto. Vai ter um protesto amanhã na Rua Fechada, na Orla, né? Domingo, 22, 15 horas, na Rua Fechada. Justiça por João Alberto. Concentração no Letreiro Maceió. Isso. Aí as pessoas falam assim, mas isso aconteceu fora, não sei o quê. Meu amigo, isso aconteceu com ele, mas poderia ter acontecido comigo. Em qualquer lugar que eu entrasse, isso poderia ser comigo, com meu filho, que meu filho é um negro, eu tenho sobrinhos negros, a minha família é de negros. Então, assim, é inadmissível que uma pessoa ainda ache que alguém vale ou não vale. Você possa medir o caráter, né? A honestidade de uma pessoa por conta da cor da pele. Isso é rasgar meu coração, isso é terrível, isso é doloroso, isso dói em mim. Meu coração aperta só de imaginar isso. E eu ensinei ao meu filho, entre olhando no olho, olhe no olho, não baixe a cabeça. Eu digo todos da minha família, não baixe a cabeça, você é um negro. Diga isso alto e claro. E tem uma outra questão que as pessoas dizem assim, negro e preto, né? Para mim, preto é cor. Essa caneta é preta. A minha pele é negra. Mas o movimento negro e as pessoas do movimento, elas acham que alguns preferem dizer preto. Não, eu não sou preta. Eu não sou preta. Eu sou negra. E eu sou descendente de pessoas escravizadas. Eu digo isso alto e claro. É isso que eu ensino aos meus filhos, para que eu não tenha amanhã que sofrer a dor que a mãe desse João Alberto, que os filhos desse João Alberto... Aliás, não sei se ele tinha filhos, parece que ele ia casar, né? Agora no final do ano, esse mês. Acho que ele tinha 4 filhos. Ah, eu vi uma notícia que ele tinha 4 filhos. A mulher estava lá, pediu para soltar e tal, mas não assim, né? Foi brutal mesmo. Agora, e assim, foi violência, isso é assassinato. Isso é violência, cena... isso é assassinato. Eu tenho que repetir isso. Então, veja só, um sobrinho meu estava colocando. O que é mais impressionante, se você ver o vídeo, eu nem tive coragem, eu dei uma olhada assim rapidamente e essa coisa me angustia, né? O meu sobrinho observou o seguinte, Afonso, ele diz assim, mas se a gente pensar, as pessoas ficaram filmando, mas não fizeram nada. Ninguém teve coragem. Será que não tinha um homem ali, 2 homens que pudessem intervir naquilo e impedir que aqueles guardas fizessem isso? Entendeu? Então, assim, se fosse um branco, talvez até alguém tivesse intervido, sai, rapaz, para. Não, ficaram olhando todo E mundo. outra coisa, eu observei que, infelizmente, né, ou seja, para mim, teve uma participação fundamental, a mulher funcionária, infelizmente era uma mulher branca, mas funcionária lá do supermercado, né? Ela ali
quando percebeu que as pessoas estavam filmando, ela veio tentar, né, em tom de ameaça. Então, assim, ela incitou isso, né? Não ficou claro como começou isso, se ela estava envolvida, se ela foi o pivô disso, mas ela estava envolvida e na minha opinião, tem tanto, ou seja, responsabilidade quanto aqueles dois lá que bateram até a morte, né? Então, assim, para mim, isso fica claro. Infelizmente, é uma mulher, Léo porque a Palmeira, eu mulher... te amo. Pois Olha, é, esse negócio de live, eu não sei como funciona. Entrou Léo Palmeira aí, eu quero mandar um é beijo para Léo ele. Palmeira. Léo Entrou Palmeira, boa Cícero, meu noite, amigo, gente bem-vindo, boa Léo, demais. bem-vindo. Beijo. O Léo, a Blaine também está dizendo que te ama. Eu não sei, o Léo é filho que foi jornalista, a coluna do Jornal Gazeta, né? A Lília, Isso. é a Lília Lília? Palmeira, Lília Rose. Exato. O Léo eu conheci pouco, mas conheci muito a sua mãe, Léo. E É Léo uma é branco e ama uma negra, que sou eu, né? Mas é Oba! racista também. Esse baixinho, filho da puta. Pois é. Mas a gente vê, Bruine, assim, que assim, estamos avançando, né? Estamos avançando. Né, os negros também, assim como as mulheres, estão chegando aí em posição, né, também de poder, ainda de minoria. Tem as cotas nas universidades que muitos são contra, né, mas eu considero que é necessário pela realidade que existe, né? Assim, tem algumas leis, os currículos escolares ainda não estão cumprindo, ainda não estão obedecendo a lei, que as leis são boas, né, lá no papel, mas para se colocar em prática né, existe barreiras sem fim, e essa luta pela igualdade racial, ela é realmente uma luta que não tem fim, né, assim, esperamos que aí nas próximas gerações a gente consiga ter a igualdade racial, igualdade de gênero, que as mulheres realmente possam ser valorizadas pela sua capacidade, né, e assim, não pelo sexo, por ser, né, mulher, né, então a gente vê aí, teve agora nessas eleições municipais, os dados do TSE, que foi a eleição com o maior número de candidatos pardos e negros, né? E eu vi que Alagoas também teve muitos candidatos pardos e negros. Agora, infelizmente, a maioria não foi eleita, né? Ou seja, Claro que não, minha filha. né? Claro que não. Nego não tem dinheiro Mas eu para acho, comprar sabe, voto. Breno, é o que eu falo com relação às mulheres. Nós somos a maioria da população brasileira, as mulheres. E temos pouca representação no Congresso Nacional, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, nos governos estaduais. Então, de quem é a culpa? Nós não estamos votando em mulheres. Então, assim, as mulheres são a maioria, mesma coisa dos negros. Então, a gente precisa se conscientizar e se posicionar também politicamente, enquanto cidadão, de mulher tem que votar em mulher. Eu defendo isso. Ou em homem que defende a causa feminina. Então, assim, tem homens que realmente são engajados, que são parceiros, que têm boas ideias, boas propostas, e aí está lado a lado com as mulheres. Então, assim, é escolher bem. Ou vota em mulher ou em homem que defende a causa feminina, a causa das mulheres. Eu acho assim, mesma coisa, os negros têm que se posicionar e na hora de votar, tem que escolher bem. Você não acha ou eu estou errada? Veja bem, veja bem. Eu digo sempre, né? Quando você faz uma pergunta a uma pessoa e ela responde com veja bem, fudeu, ela vai te enrolar. Mas não, de jeito nenhum, veja só. O que eu acho, o que eu penso sobre essa questão do voto, né? O voto é um instrumento de poder, é um instrumento que o cidadão, na elite ou na pobreza, tem, e é um momento, alguns segundos ali, que nós somos iguais. O cara que tem 2 milhões, Carlinho Maia, por exemplo, que compra uma cobertura de 2 milhões,
na orla da Ponta Verde, e Cleiton Oliveira, que tem um salário de jornalista. Tem um barulho aqui que eu não sei se é meu, se é seu. Está ouvindo esse barulho? Não, estou não. Agora parou. Tá. Aí, veja só, esse voto é uma coisa impressionante. Esse poder é o único segundo, momentos, minutos, segundo não, né? 1 minuto, 2, 3 minutos, em que todos somos iguais perante a lei, digamos assim. É na hora de votar. Agora, uma parte vai sabendo o que está fazendo. A maioria, ela vai, né? Porque, às vezes, a pessoa não sabe nem em quem votar. Ela, meu Deus, em quem era? Qual é o número do meu candidato? Ela não sabe. Por que ela não sabe? O barulho parou agora, Magela. Parou, estava aqui. Da onde é esse barulho, minha gente? Será que é de mim, não? Olha, alguém está declarando que o seu voto aqui, em quem você votou. E Bonan merece o voto, claro que merece. Agora o voto é secreto, Leonardo. Bom, veja bem, aí assim, nesses minutos que o cidadão é igual perante a lei, ele não sabe o que fazer. A pessoa da pobreza, ela não sabe. Se você for fazer esse discurso na pobreza, de dizer assim, olha, mulher tem que votar em mulher. Quantas mulheres foram candidatas? Quantas foram eleitas? Quem são as mulheres que foram eleitas? Nenhuma delas me representa. Nenhuma das mulheres eleitas me representa. Ela representa o que seja lá que for, o que ideologia, que segmento da sociedade elas representam. A mim, nem a pobreza, elas não representam. Então, assim, se você chegar na pobreza e disser assim, vote em mulher, ela vai me dar quanto? Porque, assim, o povo, meu amor, essa coisa do discurso é muito interessante. O povo quer resultados, o povo quer comer bem, o povo quer ter um celular, quer ter um iPhone 5, 8, 10, 15, 20, 30. Está entendendo isso? A pessoa ela até quer morar onde ela mora, mas ela quer a casa dela com um piso de boa qualidade, ela quer um banheiro top, um espelho imenso. Então, é ilusão você achar que essa pessoa vai votar com compreensão política do significado desse voto e desse momento que todos são iguais. Ela quer alguma coisa em troca. Eu digo isso porque eu sei, eu vivo com o povo, eu sou do povo, eu sou do Alto do Céu. Eu moro, eu moro na Pitanguinha, minha família é do Benedito Bentes. Agora, eu transito na elite, eu vou ao shopping, como é Parque Shopping, que é o mais chique, né? Eu almoço em algum restaurante caro 2 vezes por mês, claro, uma vez ou outra, não dá para ir sempre, né? Num restaurante que você pede aquele pouquinho de comida e gasta 200, 300 conto. Não dá para fazer isso. Mas eu tenho dinheiro para isso, né? Para ir 1 vez, 2, 3 vezes no ano, dá para ir. Mas o povo, meu amor, o cara come salsicha a semana inteira, o mês inteiro. O trabalhador não tem dinheiro para pensar que ele vai votar com uma compreensão política. Não vai. Ele não vai se ver nem como negro. Ele não se vê como negro. Tem uma história que é muito interessante, que eu conto repetidamente, porque ela tem um significado. Tem uma amiga, Rita Rocha, mulher de Adelmo dos Santos, militante petista, companheiro jornalista bravo, meu respeito a Adelmo. E a Rita, ela trabalhava num posto de saúde no Benedito Bentes, lá na periferia, e a Rita dizendo que tinha um médico, que os outros médicos eram cheios, chegava, não tem vaga, não tem vaga. E esse médico, não, tem 3 vagas para doutor fulano, não, tem 5 vagas para doutor fulano. Por quê? Rita é assistente social e ela lidava com essas questões, né? Como é? Por que não tem vaga para doutor fulano? Aliás, por que tem tanta vaga? Sobra vagas. Ah, doutora, o povo aqui não gosta muito dele, não, porque ele vem de ônibus. Entenda isso. Entenda isso. O doutor que vem de carrão, que às vezes é um médico distanciado, pergunta o que é que a senhora tem? O que é que o senhor está sentindo? Passa lá o remédio, vai embora. E o outro, que era a Rita me disse, olha, é um cara tranquilo, conversa, pergunta assim o que foi que o cara comeu na semana passada, como é que ele está se sentindo no trabalho, faz aquela história toda para poder passar uma medicação. Esse o povo não queria ir.
Por que você diz isso? A culpa é do povo? É não, meu amor. A elite, a burguesia, a televisão, ela ensina o povo que o bom é ter um carro do ano, um carrão. Aí o cara vem de ônibus, eu vou confiar nesse cara? Ele não é médico bom, porque ele vem de ônibus. Está entendendo isso? Então, é preciso compreender o povo. O povo quer ser rico. O pobre quer ser rico. O povo quer viver bem, quer ter dinheiro. É interessante isso. Então, quando ele vai votar, Cléa, e todo mundo que está me ouvindo, ele não vai votar consciente. Eu vou votar nesse candidato porque as propostas dele são boas, porque ele tem um histórico político, de militância, de atuação. Eu sei quem ele é. As pessoas não sabem quem são os candidatos. Hoje nós temos em Maceió 2 candidatos, Alfredo Gaspar e João Henrique Caldas, o nosso JHC. 2 pessoas que eu já entrevistei várias vezes, com quem tenho amizade e tenho respeito pelos 2. Agora, o cara sabe o que é que eles pensam? Quem é ele de perto? Quem é Alfredo de perto? Quem é JHC de perto? Não sabe. Sabe o que ele está mostrando, que é tudo bonito, tudo lindo, são perfeitos, têm boas propostas, vão me ajudar, vão salvar minha vida, né? Vão me garantir segurança. Eu nunca mais vou chegar no posto de saúde e não vai ter médico. Vai, sempre vai ter médico. Meus filhos, a escola, sabe aquelas imagens bonitinhas da propaganda oficial? É a ação do marketing político, é falar o que o povo quer ouvir, né? Tá entendendo? Mas o povo não acredita. E o Léo está fazendo uma provocação, viu? O Léo aqui, Palmeira, está fazendo uma provocação, perguntando quantos dos candidatos eleitos vocês acham que compraram votos? Vocês têm ideia? Ave Maria! Ninguém compra voto, Leonardo. Que é isso, rapaz? É crime, Léo, é crime da cadeia. Rapaz. A justiça tá aí, me pega você e prende a gente. Você é louco. Prende quem comprou e quem foi comprado. Isso. Aí, veja só, e ainda tem mais. Mesmo os candidatos, mesmo em 20 de novembro, né, o mês da consciência negra, a semana e tal, eu não vi nenhum candidato colocar essas questões com clareza, pontuando claramente a questão da negritude, a questão da violência contra a população negra, por que a população negra é a que está mais longe, cada vez mais longe, mais distante, a violência contra a mulher, né? Aumentou a violência contra a mulher, você sabe disso, os números estão aí, as estatísticas mostram que tem aproximadamente contra a mulher. Tem aproximadamente tem aproximadamente 3 anos que falam que o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Isso desde 3 anos que vem falando isso. Com o aumento da violência, penso eu, porque não temos pesquisas atualizadas, que o Brasil deve ser o 3º ou 4º país do mundo que mais mata, assassina mulheres, né? Na pandemia teve o aumento tanto de feminicídio quanto de violência, mas a violência contra as mulheres é uma realidade, uma situação muito grave, assim como o racismo, né? As mulheres sofrem, e a violência ela não escolhe classe social, não escolhe raça, não escolhe religião, não escolhe posição econômica, ela atinge todos os segmentos da sociedade, né? Todos os segmentos. Agora, a diferença, né? Por exemplo, com a pandemia, os homens e as mulheres ficaram muito mais tempo juntos, né? Porque ninguém podia sair de casa. Aí você está numa casa pequena, né, com 3 meninos, a mulher e o cabra, minha amiga, não tem questão que aguente. No calor, cadê homem sai daqui, dá logo um murro, dá um tapa na mulher, dá um murro no menino, aí fica ali. A elite, não, né? O cara bate na mulher, mas depois dá ela uma viagem para a Europa. Não é isso? Dá um talão de cheque, um cartão, para ela ir fazer as compras que quiser. Ela vai e passa uma semana com o olho inchado, botando um bife no olho. Quando desiste, ela vai para as compras. A mulher do pobre, não. Vai chorar e fazer o almoço, cozinhar o feijão duro, né, que comprou. Então, assim, essa questão é outra questão séria. E que ficam as pessoas a repetir estatísticas. Repetir números. 195 mortes em 20 estados nos meses de março e abril. E Alagoas também. Alagoas, entre os 20 estados está Alagoas. Do Nordeste, Alagoas e o Maranhão.
Aí você diz assim, não, porque o povo do Nordeste é um povo analfabeto, os homens são machistas, grosseiros, mas houve mortes de mulheres também em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, estados supostamente ditos ricos, né, onde os homens são educados, são brancos, são lindos, são maravilhosos, são elegantes, não batem nas mulheres. E racistas. Mas batem, meu amor, batem muito nas suas mulheres. Então é isso. As questões, elas precisam... Eu não sou muito de teoria, né? Eu sou uma mulher comum, eu sou uma mulher que tem uma fala comum. As teorias, as teses, as palavras bonitas não são muito da minha natureza. Quando eu estou escrevendo, até elaboro um pouco mais. Mas na fala, eu prefiro falar do concreto, do objetivo, né? Vai na periferia, meu amor, para você ver como funciona, né? Então, assim, o que é preciso? O que é que vai mudar? A gente estava falando sobre essa coisa. Quando é que o racismo vai acabar? O racismo não vai acabar nunca. Vai sempre existir. A desigualdade, ela é humana. Ela é humana. Agora, o que não pode é o extremo. É o extremo da pobreza e o extremo da riqueza. Né? Você tem que ter um equilíbrio. Na minha compreensão, o esforço é pelo equilíbrio, é pelo que sobra um pouco para o outro. Eu quero morar melhor, Eu moro aqui na Pitanguinha, gostaria de morar num edifício mais novo lá na Ponta Verde, meu amor, feito Carrinho Maia, ter 2 milhões para dar num apartamento, de vista para o mar, olhando assim aquele mar imenso que vai bater na África. Eu gostaria de ter isso, gostaria, mas não tenho. Então, me contento com o meu apartamentozinho aqui na Pitanguinha, pertinho da Fernandes Lima, que é aí assim, né? Me sinto muito bem aqui. Vocês dizem, mas você não mora na Pitanguinha, você mora quase na Fernandes Lima. Olha aí, né? Isso faz uma diferença. Agora, quando você pega... Aí, assim, os governos municipais, estaduais, federais, constroem aqueles conjuntos habitacionais, né? E bota isso, olha, nós demos casa à população. Muito bom, ótimo. As casas são boazinhas, são pequenininhas, tem espaço para crescer. Aí bota o cara lá para a banda do Cafundó do Judas e o cara trabalha na Ponta Verde. É pedreiro, é marceneiro, é não sei o quê. Como é? E não tem ônibus, o cara não tem carro, tem dificuldade de transportes. E aí? É bom, mas não é tão bom assim, né? Então vamos falar da verdade real, da situação real. Eu acho lindo quando fazem discurso, porque a população da periferia, nós estivemos na... meu amor, passa uma semana, dê uma olhadinha, abra a panela do pobre, tá lá, salsicha com arroz, querido. Quem é que se sustenta, que vai ficar feliz com a pele boa, comendo salsicha? Não vai, querido, não vai. Então, assim, a discussão é muito maior, sabe, Cléa? Eu acho que a política, ela tem um papel, ela é necessária. Mas a política só muda, sabe quando? Se houvesse uma decisão, se o povo se impusesse assim, não, você pode ser político, você pode ser o que você quiser, vereador, deputado, agora não tem salário. Ou então vai ter 2 salários mínimos, 3 salários mínimos. Só vai ter isso. Mas não. Quanto é o orçamento do legislativo? Qual é o valor do orçamento do Poder Legislativo? Não fala do Judiciário, porque vocês sabem, não é? Aí já não pode. Pode até, inclusive, ser investigado. Você pode até ser investigada por isso, ser processada. Não, mas é que eu tenho uns processos aí. Eu estou esperando eu sair da Gazeta, já tem 2 anos, e até agora não recebi minha indenização. Então, assim, senador Fernando Collor, pelo amor de Deus, paga a gente, a minha, a todos os trabalhadores que foram demitidos. Agora, Blaine. Peraí, deixa eu concluir. Tem aí, 2 minutos só para cair. Então, assim, como o processo está lá com o juiz, eu não posso falar do judiciário, era isso. A conversa está muito boa e assim passa tão rápido, né? Como quando a conversa assim ela é boa, né? E que bom. Que passou rápido e mas essa live vai ficar salva também no canal As Marias do Brasil no YouTube, gente. E aproveite e se inscreva lá, hein? Tá aí fixado aí o endereço, tem histórias incríveis de mulheres inspiradoras e extraordinárias. Blaine, muitíssimo obrigada. E aí, nesse finalzinho aí, eu quero que você mande uma mensagem aí para quem está nos assistindo, mas para todas as Marias aí do Brasil.
Tá ótimo. Cléia, eu só tenho a agradecer a você essa oportunidade maravilhosa de me fazer pensar, inclusive repensar conceitos, né? Então, muito obrigada a todos os meus amigos que participaram, que atenderam o meu convite. Amo vocês, muito obrigada. E obrigada a todas as pessoas que acompanham a Cléia aí no As Marias do Brasil. Acho que essa discussão é fundamental, muito importante. Então, muito obrigada a todos. Uma alegria imensa falar. Quando quiser me convidar de novo, eu falo pouco, eu sou uma pessoa discreta, pode me chamar. Um beijo. Com certeza. Vamos fazer uma live lá nas Marias do Brasil, lá no canal. Receba meu abraço, meu carinho, a minha admiração. Uma honra aqui dividir a tela aqui com você. E continua aí ligado aí nas Marias do Brasil, porque vamos, nesses dias até 10 de dezembro, vamos trazer mulheres assim incríveis. E a Joana aí, que está aí acompanhando a gente até agora, que é da Comissão da Mulher da OAB, lá em Brasília, e também do Grupo Mulheres do Brasil, no Comitê de Equidade, ela vai estar aqui com a gente falando sobre violência contra as mulheres. Obrigadão a todos vocês, um beijo no coração e até a próxima. Aproveita, manda um aviãozinho para quem não está aqui assistindo, para que assista aí a fala e a essas ponderações da Blaine Oliveira, essa jornalista e mulher, pessoa, tudo incrível. Beijo. Beijo, Cléia. Tchau, minha gente. Beijo. Beijo. Tchau.